Eu quero falar hoje com você sobre duas armas contra uma vida abundante. Duas armas contra uma vida abundante. Êxodo capítulo 1, verso 7 diz: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Uma outra versão diz: vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multiplique. É preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem. É interessante como cada um de nós tem uma facilidade e uma dificuldade maior em determinadas matérias na escola, né? Há pessoas que vão muito bem em humanas, mas são péssimos em exatas. E há o contrário também, gente que vai muito bem com os números, com as contas, e é péssimo em história e geografia. Graças a Deus que é assim. Por isso que tem tanta diversidade de profissões e tantas coisas. Mas, gente, se tem uma coisa que deixava eu muito apreensivo, eram aquelas chamadas orais na escola, especialmente de tabuada. Você se lembra como é que você se sentia com 9, 10 anos, quando a professora dizia: amanhã vai ter chamada oral. Tabuada do 7. Fala, meu Deus. Tinha uma ou outra que você falava: não, do 5, tranquilo. Tabuada do 1. Essa vai, mas nossa, multiplicação 6, 7. Meu Deus. Eu quero dizer para você que Deus, a especialidade de Deus é a multiplicação. Pode repetir isso comigo? Diga assim: a especialidade de Deus é a multiplicação. A Deus é mais expert em multiplicar. Agora, ele é ruim em divisão, subtração. Aliás, divisão e subtração é uma especialidade de uma outra pessoa. É uma especialidade de Satanás. Você vai encontrar inúmeros textos bíblicos se referindo a Deus, a nossa fé, como você vai colher com abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu vou fazer infinitamente mais. Você vai ter boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na sua vida. Tudo referindo-se a multiplicar, a crescer. Aliás, Deus me mostrou algo tão extraordinário há uns meses atrás, o primeiro mandamento bíblico da história. Quando tudo estava pronto, tudo estava criado, Deus chega para Adão, Eva, já está tudo certo, ambiente pronto. Ele chega para eles e dá uma ordem: sede fecundos e multiplicai-vos. Multiplicai-vos, enchei a terra. Depois do dilúvio, você vai encontrar lá no livro do Gênesis a mesma ordem de Deus para Noé: seja fecundo e se multiplique. É desejo de Deus que você cresça, que você se multiplique, que a sua vida multiplique, que você seja próspero, que você seja fecundo. De outro lado, tem uma outra pessoa que está
preocupado em subtrair, em arrancar. Aliás, Jesus disse, olha, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. É aquele cara que ele gera divisão. Porque a casa dividida não subsiste, não prospera. E você vai encontrar, de uma maneira muito clara e muito explícita nesse texto, que o propósito do nosso adversário, o propósito de Satanás, é barrar o seu crescimento, é barrar a sua multiplicação, é barrar o seu avanço. Você vai ver o povo de Israel, ele está no Egito, Jacó, lembra-se que a fome assolou Canaã, e José trouxe toda a família para o Egito. Gênesis termina assim, Êxodo é uma continuação de Gênesis. E eles começam lá, era em torno de 70 pessoas, os 12 patriarcas, seus filhos, suas esposas, seus servos, tem lá dezenas de pessoas. Mas eles começaram a crescer muito, eles começaram a se multiplicar muito, eles começaram a avançar muito, eles começaram a ficar muito forte, e isso incomodou Faraó. Você vai estudar um pouco de tipologia bíblica e você vai entender que Faraó nada mais é do que uma figura de Satanás na Bíblia. O Egito é uma figura do mundo, e Faraó, o rei do Egito, é Satanás, o príncipe desse mundo, aquele que governa esse mundo. Então, quando eu falo aqui de multiplicação, entenda como vida abundante, como um crescimento na sua vida, em todas as áreas. Quando eu falo de Faraó, entenda como nosso adversário maior, Satanás, o diabo. E quando nós tratamos dos filhos de Israel, nós estamos falando da igreja. Estou me referindo a você. Estou me referindo a mim. O propósito do diabo vai ser sempre esse: barrar o seu crescimento. O diabo não quer que você cresça. O diabo não quer que sua vida financeira cresça. O diabo não quer que sua empresa cresça. O diabo não quer que a sua vida afetiva, amorosa, que a sua família cresça, progrida. E ele vai usar de astúcia, de estratégia. Eu gostei dessa versão onde Faraó chama os egípcios e diz: é preciso tomar precaução para impedir que se multipliquem. Para demonstra uma intenção. A intenção do diabo é essa: é que você continue na mesmice, é que você continue do mesmo tamanho, é que nada na sua vida avance. Mas Deus quer ver o seu crescimento, Deus quer ver o seu progresso, Deus quer ver você bem. Agora, quais foram as duas armas que Faraó usou contra os filhos de Israel e que o diabo constantemente usa contra a nossa vida para barrar o nosso crescimento e o nosso progresso? Eu estou falando isso porque, em nome de Jesus, 2019 vai ser um ano de muito crescimento para você. Muito, muito, muito. Em todos os níveis. Você crê nisso ou não? Mas esteja atento. Existe alguém que vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E a primeira estratégia de Faraó é tornar o povo escravo. Olha o que o verso de número 11 nos diz. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E o povo de Israel, os filhos de Israel que foram para o Egito como livres, aliás, foram muito bem recebidos por causa do amor que Faraó tinha por José, o outro Faraó, agora se tornaram escravos. E o papel de Satanás hoje, do nosso adversário hoje, para impedir o nosso crescimento e barrar o nosso avanço, é nos escravizar. Agora,
essa escravidão bíblica de milhares e milhares de anos atrás, que aconteceram lá, num outro contexto, foi uma escravidão literal. Você vai ler a continuação, você vai ver que eles construíram cidades celeiros, eles construíram Pitom, eles construíram Ramsés, cidades enormes egípcias, debaixo de cabresto, debaixo de escravidão. Hoje, a escravidão maligna não se dá mais literalmente nessa forma como nós imaginamos ou pensamos. Mas hoje Satanás aprisiona a nossa mente. Hoje a astúcia e o intento maligno é de fazer com que a sua mente seja uma mente de escravo. Sabe por quê? Entenda algo que eu vou dizer hoje. Aquilo que governar a sua mente, governará a sua vida. Vou repetir. Aquilo que governar a sua mente, governará a sua vida. Esse povo que tinha uma promessa de crescer, porque a história dos hebreus começa com essa promessa. Deus dizendo para Abraão o quê? Eu vou engrandecer teu nome. Você vai ser grande. Você vai, sabe, as pessoas vão te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse povo que tinha essa promessa, e você vai ver essa promessa se repetindo lá em Deuteronômio, daqui a pouco, lá na frente. Eu coloco vocês por cabeça e não cauda. O céu vai estar aberto, eu vou derramar chuva sobre os celeiros de vocês. Vocês vão emprestar muitos, mas não vão tomar emprestado. Agora, esse povo que tem de Deus essas promessas, que tem de Deus essas palavras, passam a viver numa condição de escravo, porque o papel do diabo, o papel do adversário, é distorcer quem de fato você é. É fazer com que você acredite, você não é a pessoa que de fato você foi criada para ser. Deus te criou para crescer, Deus te criou para avançar, Deus te criou com a capacidade de multiplicar, Deus te criou para ter uma vida abundante. Mas o diabo vai dizer na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, no seu sentimento, dizendo não. Você não é isso que Deus diz que você é. Me lembro que eu tinha um colega pastor, sou colega dele até hoje, e eu achei que ele fosse solteiro quando eu o conheci, porque eu nunca vi a esposa dele. A gente tinha os encontros de pastores, confraternização, os retiros com a família, e ele sempre sozinho. E anos depois eu vim conhecer a esposa dele. E daí eu fiquei sabendo que ele estava sempre sozinho porque a esposa dele sofria de um complexo de inferioridade enorme e ela não saía de casa. Ela ficou anos e anos sem sair da própria casa. Porque ela se achava feia. Ela disse que andava na rua, as pessoas olhavam para ela e tal. Gente, quando eu conheci a mulher, pensa num avião. Com todo respeito, linda. 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 Mas ela não acreditava no potencial dela, em quem de fato ela era. Olha o que Satanás, olha o que o diabo consegue fazer com a mente de uma pessoa, aprisioná-la, a ponto dela perder o contato, perder suas relações com tanta gente. Você pode ser filho, mas se você acreditar que é escravo, você viverá como tal. Porque, gente, um escravo pensa como um escravo. Tem muita gente que ainda não começou seu próprio negócio. Você sabe que você já tem um sonho, você tem desejo, você tem um plano de negócio, você tem vontade, você sabe que você só tem essa vida para viver, mas você não começou ainda, não é por falta de recursos, não é nada disso. É porque na sua mente você não se acha capaz. É porque na sua mente você pensa, é muito para mim. Eu não consigo. É uma mentalidade
que você assumiu. E você sabe, Salomão diz em Provérbios, como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Você é quem você pensa que você é. Você pode dizer isso para uma pessoa aí pertinho de você? Diga, você é quem você pensa que é. Sabe aquela coisa? Quem que você pensa que você é? Já te falaram isso, não? Eu sou quem eu penso que eu sou. Eu sou resultado dos meus pensamentos. Sou resultado das minhas imaginações. Agora, se eu penso que eu sou um escravo, se eu me imagino como escravo, eu agirei como escravo, porque eu vou sentir como escravo. Essa vai ser a minha vida. Agora, como é que Satanás consegue imprimir essa mentalidade na gente? Eu anotei algumas coisas rapidinho. Primeiro dela, através das nossas origens. Sabe, da onde a gente veio. Por exemplo, você sabe que a gente mora num país que é um país riquíssimo, mas com um povo paupérrimo. Por quê? Por que o Brasil tem um povo pobre? Porque falta recursos naturais? Porque não tem riqueza? Porque aqui tem terremoto? Por quê? Porque nós temos mentalidade de pobre. Alguém tem dúvida aqui que se a gente fosse colonizado por inglês, esse país seria diferente ou não? Porque desde a nossa colonização, nós fomos colonizados debaixo de uma estrutura de pensamento, de raciocínio, de um tempo onde a religião é quem ditava as regras, que nos diz o seguinte: para Deus, quanto pior, melhor. Numa mentalidade que nos diz o seguinte: o homem de Deus, o nosso exemplo maior, ele faz inclusive voto de pobreza. E a gente olha para isso, e lá no nosso subconsciente, está no nosso DNA, gente. A gente acha que rico não presta e pobre é que é bom. Lá no fundo, às vezes a gente não consegue verbalizar isso. A gente olha, eu dei um exemplo aqui esses dias, né? Uma vez alguém chegou para mim e falou, Aquiles, eu conheci um pastor, mas pensa num homem de Deus. Cara de Deus mesmo, sabe? Uma pessoa maravilhosa, um carrinho simples. Eu tentei entender onde é que o carrinho simples tinha a ver com a espiritualidade do cara. Não tem nada a ver. Porque é óbvio que tem o outro extremo também, viu, gente? Tem nada a ver, a quantidade de dinheiro que você tem na conta, suas aplicações, seu bem, seu patrimônio, não tem nada a ver com... A questão não é o dinheiro. A questão é se nós amamos o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, Paulo diz, é que é a raiz de todos os males. Se você mandar no dinheiro, ele é espetacular. Agora, se o dinheiro mandar no você, daí você está enrolado, daí a gente está enrolado. Então, a nossa origem, muitas vezes, é o fator determinante para a gente ter essa mentalidade de escravo. Vai ver, a coisa mais comum nos Estados Unidos é de praxe o cara sair de uma mesa e deixar uma gorjeta. Já tá certo na cabeça dele. A generosidade. E você vai lá para Provérbios e diz, a alma generosa prosperará. E na nossa cabeça, quando vem lá uns 10% para pagar, você já repreende, fala, ó, o devorador aqui querendo arrancar dinheiro de mim. Que é mentalidade de escravo. Você acha que vai faltar. Você acha que você não vai ter para comer depois. Mentalidade. Um outro fator muito determinante é a nossa criação. A nossa família. Uma vez eu vi alguém da minha família chorando. A gente era tudo criança. Chorando porque queria uma coca na hora do almoço. E eu me lembro do pai chegar assim e dizer para o filho, você está pensando que é rico?
O menino não estava pedindo uma BMW, não. Aliás, o menino não estava pedindo um videogame. Ele estava pedindo uma Coca. O que isso gera na mente de uma pessoa? Cara, você nunca vai alcançar as coisas que você quer. Porque as pessoas fazem isso por mal? Não. É porque a gente é do jeito que é. Aprendi assim. E eu repito o que o meu pai falou para mim, porque papai repete o que vovô falou para ele. Então a gente vai passando esse karma da miséria, de pai para filho. Esse karma de escravo, de pai para filho. Nós não podemos, nós não somos capazes. Nossa vida nunca vai sair disso aqui. Uma outra coisa que Satanás usa muito para nos manter com essa mentalidade de escravidão são as nossas experiências negativas. Todo mundo, você vai ver, tem uns 6 anos, eu assisti uma reportagem do Ricardo Jeromel, eu não sei agora, mas na época ele trabalhava na Forbes, entrevistando os bilionários do mundo e pesquisando o que é que esses caras têm em comum. Como é que eles alcançaram uma fortuna dessa? E dentre tantas coisas que esses caras tinham em comum, como generosidade, todos eles eram filantropos, ajudavam outras pessoas. Dentre tantas coisas, tinha uma coisa em comum. Todos eles um dia quebraram. Olha aí, a esperança para você. De repente você está dizendo para mim, estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Todos eles quebraram. Então, a questão não são as nossas experiências negativas, porque todos nós temos experiências negativas na nossa vida. A questão é se a gente vai ficar parado, travado. Como eu digo sempre, aqui, a questão não é tropeçar, mas é o quê? Se agarrar na pedra. É fazer dessa pedra a minha sina, o meu karma. E dizer, eu já tentei, não deu certo. Eu já tentei ser feliz no amor e fracassei. Eu já tentei começar um negócio, eu já tentei passar nesse concurso, eu já tentei me envolver no ministério, eu já tentei esse crescimento espiritual, já tentei parar com esse vício. Daí você tropeçou, daí você acha que isso é um fator determinante para você continuar. E o diabo barra o seu avanço, o seu progresso, o seu crescimento e o meu também, trazendo à tona as nossas experiências lá de trás. E tem uma última coisa que ele usa, e essa é forte, para nos manter na escravidão. Sabe o que é? A opinião dos outros. Aí os outros chegam e falam, você é um escravinho bonitinho, não? E a gente vai ouvindo os rótulos, as tatuagens que vão colocando em nós. E quantos de nós aceitamos isso? Aceitamos a opinião, a fala dos você nunca vai dar certo, você vai fracassar, você vai ver. É um funcionário que saiu te amaldiçoando, é um ex-sócio seu que botou o dedo, você vai se arrepender até a sua última gota de suor, você vai para o chão e daí você aceita essas palavras de maldição, abraça isso tudo e se mantém escravo. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está falando sobre uma guerra, mas o cenário dessa guerra, ele usa palavras como armas, como milícia, como fortaleza, como destruição, mas ao mesmo tempo que ele está usando tudo isso, ele não está falando de um campo de batalha físico, ele está falando sobre conhecimento,
sofisma. Ele está falando sobre pensamento. A mente é o nosso campo de batalha. E se o diabo vencer aqui, ele venceu a guerra. Segunda e última coisa que Satanás usa para te manter estéril, sem multiplicar, sem crescer na vida, ele quer matar o seu futuro. A primeira estratégia foi a de escravizar o povo. A segunda é a ordem. Depois você dá uma olhada com carinho no texto, nos versos 16, é de matar os meninos. Lembra-se disso ou não? Quando nascer, a ordem é dada às parteiras. Quando nascer homem, mata. É por causa disso que Moisés é escondido e depois lançado nas águas do rio Nilo, porque ele nasce debaixo de um decreto de morte. Por que eu estou falando sobre matar o futuro? Porque quando se mata uma criança, acaba-se com o futuro. E quando é que o diabo mata o nosso futuro? Guarde isso, olha que coisa linda que Deus trouxe ao meu coração. Primeiro, o diabo mata o seu futuro quando ele rouba os teus sonhos. Vou repetir, o diabo mata o seu futuro quando ele rouba, quando ele tira de você a sua capacidade de sonhar. E, gente, pode parecer lugar comum isso, mas não é. Nada é mais importante para o nosso crescimento do que os nossos sonhos. Do que a gente olhar para o futuro e dizer, existe algo extraordinário. Existe uma promessa, eu tenho uma visão, tenho um lugar que eu vou chegar. É isso que me tira da cama todos os dias. É um sonho. Não é uma conta que eu tenho para pagar. Tem gente que sai da cama para pagar um boleto. E vive dia após dia. Não atrás de um sonho, mas atrás de pagar a próxima conta. Atrás talvez de provar alguma coisa para alguém. Não deixe Satanás roubar os teus sonhos. Porque se ele roubar o teu sonho, ele matou o seu futuro. Ele acabou com a sua vida. Segunda coisa, Satanás mata o nosso futuro quando ele rouba a nossa esperança. Você sabe o que é esperança, né? Esperança é essa capacidade da gente estar vivendo um caos e dizer, vai melhorar. Vai melhorar. Você pode dizer isso para você mesmo? Talvez você está vivendo uma situação horrível, difícil, de insegurança, de medo. Talvez as coisas em casa estejam insuportáveis, no trabalho, nos negócios. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui sofrendo e lutando contra uma depressão profunda, uma enfermidade. Mas eu quero que você diga para si mesmo nesta noite, diga, vai melhorar. Fala com fé, por favor, diga, vai melhorar. Aleluia. Você crê nisso ou não? Isso é esperança. Esperança, esperança, esperança. Meu Deus, quer que me manteve vivo nesse ano de 2018, gente? Esperança. Esperança. O que estão me falando me assusta. O que eu estou vendo me assusta. O que eu estou sentindo me assusta. Mas dentro de mim tem uma chama dizendo, isso vai passar. Isso é esperança. Isso é esperança. Isso é esperança. Agora, é fácil a gente falar de esperança para os outros, hein? É fácil a gente bater no ombro dos outros e dizer, tá tudo certo. É gostoso, né? Você precisa acreditar. Lembra de Jó? Diz que Jó era assim. Jó era o cara que animava todo mundo e tal. Daí quando a porca torceu o rabo lá na casa dele, ele ficou mal. Ele ficou mal.
Daí lá no capítulo 4, um amigo dele chegou para ele e falou: João, mas é engraçado, rapaz, não era você que tinha sempre uma palavra boa para os outros, fortalecia os joelhos trôpegos, fortalecia as mãos cansadas, e agora que chegou a tua vez, você se desespera? Não, não deixa a sua esperança morrer, não deixa a sua esperança acabar. Terceira coisa que o diabo usa para matar o nosso amanhã, o nosso futuro, ele nos distrai com o nosso passado. Essa é uma arma poderosa de Satanás. Sabe por quê? Porque a gente caminha na direção dos nossos olhos. Exceto Michael Jackson aqui, ninguém tem condição de olhar para um lado e caminhar para o outro. É por isso que Deus disse para Ló e para sua família: não olhem para trás. Por um simples fato, não é para lá que vocês estão indo. Existe um monte, existe um lugar preparado para você. E quantas vezes Satanás fica nos distraindo com o nosso passado? Você tem medo de entrar no próximo relacionamento, por quê? Por causa do relacionamento passado que não deu certo. Você tem medo de prestar o concurso novamente, por quê? Porque das outras vezes que você tentou, não deu certo. Você tem medo de se envolver na igreja, por quê? Porque não deu certo lá atrás. Então, você não se abre para uma nova amizade com medo de ser rejeitado de novo. Você está sempre deixando o passado ditar as regras. O passado determinar como será a sua vida. Logo, o seu futuro é estrangulado. Satanás nem encosta em você. Ele só te distrai. Ele só fica te chamando lá para trás. E a quarta e última coisa que eu anotei aqui: como é que Satanás mata o nosso futuro? Nos impedindo de semear. Quando a gente deixa de semear. Sabe por quê? Porque tem futuro quem semeia. Tem colheita quem planta. Quem lança semente. Paulo diz: de Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso ele colherá. E é o mesmo Paulo quem vai dizer: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta com fartura, colhe com abundância. E eu pergunto para você: e quem não planta nada, colhe o quê? Nada. Numa tabuada. Tabuada do zero, vamos lá? 1.480 bilhões vezes zero, é quanto? Zero. É multiplicação. Eu tenho um monte de semente, mas todas elas estão aqui no meu bolso. Qual o efeito que elas vão produzir? Nenhuma. Nenhuma. E quando eu falo de semear, eu estou falando de atitude. Estou falando de ação. Estou falando de você ser alguém que é mais do que blá blá blá, mais do que discurso. E alguém que acredita. E alguém que não procrastina. Eita nós, hein? Se você é do tipo que já está com o discurso 2019, esquece. Não vai acontecer nada. Porque isso é só uma forma de você continuar procrastinando. Você quer começar a fazer exercício? Começa já agora. Antes do Natal. Você quer começar a estudar? Começa já. Antes do Ano Novo. Porque tem gente que acha que a virada de calendário, tipo, é um negócio mágico. Você acha que tem alguma coisa mágica que acontece? Não, gente. O que gera efeito não é a mudança de calendário, o que gera efeito é a mudança de atitude. Quem crê no que eu estou falando pode dizer amém. Amém. Se Satanás mata o futuro, Deus nos dá um futuro. Você vai ver,
Satanás sempre uma cópia, né? Aos avessos. Porque todo mundo que Deus chama, ele dá um futuro para a pessoa. Ele chega para Abraão e diz: farei de você uma grande nação. Jesus chega para Pedro e diz: a partir de agora serás pescador de homens. Deus chega para José e dá para ele um sonho, um futuro. Mas Satanás quer matar isso. Então, as duas armas que o diabo usa para barrar o processo de multiplicação, de abundância, de crescimento na nossa vida, quais são? A primeira, nos tornar um escravo. Mentalidade de escravo. E a segunda é matar o nosso futuro. Tirar nossa esperança. Roubar os nossos sonhos. Mas esse texto termina com uma constatação linda no versículo 20. Na última frase do verso 20. Olha só o que o texto diz. 20b. O povo aumentou e se tornou muito forte. Obrigado por 3 pessoas que gostam disso que eu li. Eu vou ler de novo. O povo aumentou e se tornou muito forte. Tem 2 verdades para nós encerrarmos. A primeira delas, os planos do inimigo contra a sua vida serão frustrados. O diabo está lá planejando com a planilhinha dele. Reunião de pauta, né, no dia. Ele e os capirotos dele. Chama a pombagira, chama a tranca-rua, chama tudo aquelas encrencas, aquele lodo, aquele povo nojento dele. E faz plano, e seta, e pensamento, e tal, e babá, tudo que ele arquitetou vai ser frustrado em nome de Jesus. Vai cair por terra, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Salmo 91:10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Sobre você tem uma proteção do Deus Todo-Poderoso. Tem anjos acampados ao seu redor. Aleluia. E a segunda e última coisa, Deus levantará pessoas para te abençoar. Ô, gente, do mesmo jeito que na caminhada o cão levanta a gente para estorvar. Porque vamos ser honestos, só entre nós aqui, tem gente que é um estorvo, tem ou não? Tem gente que é pior que unha encravada, cara. Sabe aquela pedra no sapato? Sempre, palavra tóxica, sempre. Foge dessa gente, vai por mim. Vai por mim não, vai pelo Salmo 1. Não se assenta nessa roda. Fica longe desse caminho, não dá certo, isso não termina bem. Mas tem gente que nos abençoa. Tem gente que Deus levanta e que nos coloca no próximo nível. Uma outra dimensão. Sabe? E Deus levantou aqui, rapaz, 2 mulheres. Olha o nome das tias. Cifrá e Puá. Você que está pensando em ter menina ainda? Ó. Nome bonito. Verso 17. Cifrá e Puá. Sabe quem eram elas? As parteiras do Egito. Parteira. Eram as ginecologistas da época, né? Quem aqui nasceu de parteira? Levanta a mão, deixa eu ver. É uma maneira educada da gente ver quem é velho ou não na igreja. Aqui é minha avó e o Luiz, só. Não, Maria Dulce também. Bete também ali atrás, parteira, Darcy. Darcy, você também não é nenhum menino mais não, né? Quem mais? Tem um povo também que nasceu e não tem coragem de levantar a mão, que Deus me mostra aqui. Vocês estão achando que, tipo, Deus não mostra as coisas para mim, não. De vez em quando eu tenho umas revelações. Era as pessoas que... Porque a ordem de Faraó era o quê? Mata. Mas a Bíblia diz, versículo 17,
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Deus vai levantar pessoas para produzir vida, para te abençoar, para ser apoio, para ser suporte, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar hoje à noite. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor aí, ó. Aleluia.